A paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado por mais um momento de leitura, qual o Senhor assim tem nos permitido. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, exaltamos e glorificamos o teu nome. Pedimos ao Senhor sabedoria, conhecimento, graça, para a tua glória. Amém. 2 Samuel, capítulo de número 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as tuas mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de teus olhos a Urias, o heteu? Feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher? E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Também, todavia, porquanto com este feito, este lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à sua voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mal lhe a faria? Viu, porém, que Davi e seus servos falavam baixo, e entendeu que Davi que a criança era morta. Pelo que Davi, a seu serviço, é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, se ungiu, mudou de vestido, entrou na casa do Senhor, adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor compadecerá de mim e viva a criança? Porque agora que é morta,
Por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu ainda a ela, porém, não voltaria para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá. Pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo, e trazendo o povo que havia nela, e pôs as serras e as talhadeiras de ferro e os machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim as fez passar, e assim todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Capítulo de número 13. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos seus olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem de muito sagaz. E ele disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, faze-te-lhe, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a sertã, e os tirou diante dele, porém ele recusou a comer. E disse a Aminon: faze retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e lhe disse: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos em Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria
este mal do que o outro, já que me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos, e chamou a esse moço que o serviu, e disse: deita esta fora, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas, e seus criados a deitou fora, e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, seu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosquiadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele, porém ele não quis ir, mas os abençoou. Então disse Absalão: quando não deixarei conosco Aminon, meu irmão? Porém o rei lhe disse: para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixa ir com ele Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova Davi, que dizia: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou seus vestidos, se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com os vestidos rotos. Mas Jonadab, filho de Simeão, irmão de Davi, respondeu e disse: não digas o meu senhor que mataram a todos os mancebos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o mancebo que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com ele muito choro, grande choro. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Amém. Deus abençoe.